Nós vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 1. Livro do Gênesis, capítulo 1. Vamos fazer a leitura do primeiro verso somente. Diz assim a palavra de Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos seguir um pouquinho mais. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então nós vamos dar seguimento ao nosso livro no capítulo da criação, né? E eu gostaria, não sei se os irmãos têm um caderno, um papel para anotar, mas no Catecismo de Westminster tem duas perguntas bem pertinentes com respeito a isso. E se os irmãos quiserem anotar, ou depois eu posso colocar no grupo também para os irmãos, mas é a pergunta 9 e a 10. A pergunta 9 diz assim: qual é a obra da criação? E a resposta é: a obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bem. Parece uma resposta muito simples, né? Mas nós vamos ver como esses pequenos detalhes descritos aqui são importantes. A 10 é como Deus criou o homem. E diz assim: criou o homem macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre suas criaturas. Então, criou o homem macho e fêmea, conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, e com domínio sobre as suas criaturas. Antes de eu entrar nesse capítulo com os irmãos, eu acredito que talvez ele não vai falar sobre isso, mas é muito importante porque há muitas vozes no mundo. E há uma tendência de tentar conciliar a ciência com a Bíblia, mas não a boa ciência, mas a ciência, aquela que já tirou Deus de cena faz tempo já, né? Desde a Revolução Francesa, que desembocou no ateísmo e depois no naturalismo. Então há uma tendência. O que significa isso? É explicar todas as coisas a parte de Deus. Então, na nossa era de agora, há uma tendência de tentar fazer uma conciliação entre Deus ter criado as coisas e o evolucionismo, que é aquela teoria criada por Darwin da geração das espécies, seleção das espécies, né? Que as espécies foram evoluindo por acaso e se tornando mais fortes até vir a ser o ser humano, né? E todas as outras coisas que aconteceram. Foi criada por acaso e por seleção natural, se diz. Sempre havendo múltiplas experiências e melhorando as espécies até chegar nas que nós temos hoje. Isso nunca conseguiu ser provado, nem é provado até hoje. Mas, por exemplo, há uma tentativa, uma delas que a gente vai tocar aqui é o evolucionismo cristão. Nosso livro vai falar, mas não vai tocar na questão da crítica, e eu acho que é importante a gente tocar na questão da crítica textual, principalmente. Por quê? Porque para você conciliar a Bíblia com qualquer uma dessas teorias, você precisa ignorar a narrativa histórica de Gênesis 1, 2 e 3. Para você conseguir conciliar qualquer outra dessas teorias com a Bíblia, você vai ter que dizer que Gênesis 1 e 3 é uma linguagem mitológica, ou é uma linguagem figurada, alegórica, mas não uma narrativa histórica.
Então as coisas que aconteceram ali não são históricas, né? E então os dias que estão ali não são históricos, não são de 24 horas. As coisas que aconteceram ali querem passar uma mensagem, mas elas não são uma narrativa. E é um problema já contextual, porque todo o restante do livro de Gênesis é uma narrativa, né? E é dividido em 11 narrativas, para ser mais preciso. E todas elas é a história dos patriarcas e a origem do povo judeu, né? A Gênesis, essa é a ideia de Gênesis, o livro das origens. Mas a primeira não, né? Então nós já temos um problema aqui. Então os críticos, os cristãos que tentam conciliar essas teorias com a Bíblia, eles têm que fazer um esforço muito grande para ajustar o texto àquilo que eles pensam. E é isso que eu gostaria de chamar a atenção para os irmãos, que algumas coisas que nós podemos nos deparar quando nós estamos estudando as Escrituras e ouvindo algum ou outra pessoa falando sobre as Escrituras, e que você pode cair num desses erros. Por exemplo, existe um cientista que ganhou um prêmio Nobel até, chama-se, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, Francis Collins. Ele foi o chefe do projeto Genoma, um dos diretores do projeto que descobriu o DNA, o código genético humano. E ele tem Biologos é o nome da fundação dele, e ele acredita, quando perguntado para ele, Adão e Eva existiram? Ele diz não, porque ele acredita que Deus, ele usou o processo evolutivo para criar o mundo. Ele usou todo esse processo, então, para ele, toda essa narrativa, ela tem que ser mitológica. Ela tem que ter um outro sentido, pode ter um sentido teológico, mas não histórico. Então, Adão e Eva não são o primeiro homem e a primeira mulher. Por quê? Porque para ele existiram mais de 10 mil homens antes. E eles são um entre esses 10 mil. Eles são um dos que Deus escolheu, então, ou seja, Adão e Eva nasceram de alguém. Então, só para os irmãos terem uma ideia, é a negação de pelo menos 12 verdades que nós temos na primeira parte da narrativa, né? E é uma negação primeira das negações, que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Que a Bíblia é inerrante. Eles falam, mas aquele homem do Neandertal, que diz que aquele ligação do animal com o ser humano, que não tem o DNA do homem. Mas para esses homens não. Para esses homens, Deus usou um processo evolutivo. Então, em certo momento, alguns dizem que Adão é uma figura mitológica e simboliza todo o homem, toda a humanidade. Esse é um dos pontos que a gente pode ouvir falar, né? Outros vão dizer, por exemplo, como é que vai adequar 6 dias, como a gente leu na nossa perguntinha simples aqui, que até uma criança entende, né? Deus fez o mundo do nada no espaço de 6 dias. Como é que vai adequar uma história que eles dizem que tem milhões de anos com 6 dias? E como é que nós podemos explicar isso? Nós que somos cristãos e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e se nós cremos que a narrativa de Gênesis é histórica, como é que nós podemos explicar isso? Então é só para a gente ver, por exemplo, alguns vão dizer que os dias não são dias, né? Um dia para Deus é como 1000 anos. E vão tentar explicar que não, são milhares de tempos. Não, muitos mais, são milhares. Pode ser uma contagem de um tempo específico. Por isso se enquadraria os milhões e milhões e milhões. E se enquadraria toda a seleção natural. Qual é a outra coisa que aí vai dizer que Adão e Eva, por exemplo, houve toda a evolução do homem, até chegar no homem, desde a primeira ameba e aquela história toda, até se criar um homem e todos os ancestrais, se admite os ancestrais, chegou no homem, né? E quando Deus fala de Adão e Eva, Ele está falando de todos eles, num grupo, até chegar esse momento.
Outros já dizem que não. Outros que tentam conciliar de uma maneira talvez mais sem negar a narrativa, dizem assim, que houve mesmo esses homens, como a ciência prova. Mas em determinado momento Deus escolheu um casal e colocou neles a sua imagem. Entre todos esses ancestrais, Deus colocou neles a sua imagem, em Adão e Eva. Então, a partir dali, começa a narrativa bíblica. Então, é uma tentativa, vamos dizer assim, de aceitar a evolução e conciliar com a narrativa bíblica. Mas todas elas vão ter defeito, né? Todas elas. E entre eles, eu já disse o primeiro, né? A Bíblia fala de 6 dias, literalmente, historicamente. Que fez Adão? Tarde e manhã do primeiro dia, né? 6 dias, literalmente. E que fez Adão do pó. E tem alguns outros detalhes também, por exemplo, e a queda. Porque a Bíblia diz que com Adão entrou o pecado e com o pecado a morte. E se houve todos esses homens, eles morreram. E se eles morreram, havia pecado antes de Adão. Então, se você nega essa narrativa, você nega toda a historicidade dos 3. Então, não tem escapatória, não tem como conciliar. É nesse ponto que eu queria mostrar para os irmãos. Porque, assim, o que eu estou falando, basicamente, é o evolucionismo cristão. É desse tema que eu estou falando, que vai ser uma das coisas que a gente vai encontrar. A outra coisa é pessoas que dizem que Adão existiu, mas aceitam isso e que Deus fez um contrato com ele a partir dele. O que também está errado, porque Adão é um personagem histórico feito do pó da terra. E Eva foi feita dele, né? Então ela teria que ter nascido de alguém e Adão ter nascido de alguém, se existisse esse processo. E até os judeus, Marcelo, eles criam assim, ó. E quando está falando de Adão e Eva, está falando do povo deles. Adão foi o primeiro homem, não, mas foi o primeiro judeu. Entendeu? Daquelas pessoas ali. Então há muita tentativa. E é interessante porque eu estou falando de pessoas, irmãos, eu estou falando de pessoas que confessam a fé em Jesus Cristo, estou falando de pessoas que falam que Jesus é o Senhor, que são cristãos, que são acadêmicos, que acreditam na Trindade, que acreditam em um monte de coisas que nós acreditamos, mas negam a questão da historicidade da Bíblia. E só que eles dizem assim, não, nós cremos na Bíblia. Mas a leitura dos 3 primeiros capítulos não é literal. É uma narrativa histórica, não literal. Então você pode ler teologia lá, você pode ler, ver as figuras. E muitos deles, por exemplo, você pergunta para esses homens, dizia Adão e Eva. Não, são arquetipos, figuras. Devem ser lidas assim, não como homens e mulheres literais. Por quê? Porque eles já aceitaram essa teoria. Eles aceitaram essa teoria. Então, essa teoria, a de Darwin, já foi revisada várias vezes. Daí o que acaba se dizendo? Acaba-se caindo, por exemplo, pegando pessoas que partiram do pressuposto que Deus não existe e começaram a ver o mundo a partir dessa retirada de Deus da cena. Esse é o ponto. E agora nós estamos num ambiente, num mundo que as pessoas que acreditam que Deus existe recebem as informações dessas pessoas que partiram do ponto de vista que Deus não existe e tentam conciliar as coisas, sem perceber que essas coisas já nasceram do fato da pessoa negar que Deus existe. E que a narrativa de Gênesis não nega. Então, a narrativa de Gênesis primeiro coloca que Deus é Deus e está separado de tudo que fez. Por quê? Por que Moisés começa assim? Né? Que Deus está num lugar e o que ele fez em outro. Já para negar que, por exemplo, os egípcios diziam que a água ela tinha propriedades eternas. Né? E esse povo está vindo do Egito, ficaram
anos cativos no Egito, então acreditavam em um monte de coisa que havia sido dito para eles no Egito, que acreditava que os deuses existiam e brigavam pela terra antes das coisas começarem a se organizar, e havia uma luta entre eles e etc, e os panteões e tal, e Moisés precisa dizer, não, é um Deus que criou. E ele existia antes do que ele criou, então ele não tem a ver com a matéria que ele criou, nem nada. Ele existe a parte do que ele criou. Por isso ele diz assim, no princípio, Deus. Esse é... Meus irmãos, no princípio, Deus. Esse é o ponto. Ele pressupõe a existência de Deus e sem existir nada, nenhuma matéria. Por isso que a nossa pergunta diz, a obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas. Aí alguns vão dizer para nós assim, irmãos, e há muita tentativa de conciliação. Por exemplo, Deus deu corda no relógio e agora o mundo está funcionando sozinho. Ou outros vão dizer, vocês vão ouvir isso, por isso que é bom a gente introduzir dessa forma o nosso tema. Outros vão dizer assim, que Deus fez a matéria pré-existente. E daí ela começou nos processos de evolução, ele não tocou em nada. Por isso que eles tentam conciliar com a seleção natural. Deus depois não se envolveu com nada, aquilo foi acontecendo por casualidade, até chegar no que chegou hoje. Ele tocou, por exemplo, o cara é crente, ele diz que Deus fez, mas não, ele só deu o start, então depois os processos naturais foram levando ao que acontece hoje. Outros daí que são descrentes vão dizer, não, Deus não existe, saiu tudo por processos naturais. Outros vão dizer que Deus está nos próprios processos naturais. Ele foi coordenando os processos naturais. Só que, olha só essa ideia do coordenando os processos naturais. Aí tem tentativa e erro. É como se Deus começasse naquela primeira espécie, aquela primeira molécula, e ele tentou uma coisa que deu errado, daí depois evoluiu para uma melhor. Então é o próprio Deus pondo a mão em coisas entre tentativa e erro. E daí evolução daquilo que deu erro para algo melhor. Atribuindo ao próprio Deus imutável o fato de ele errar e ter que fazer outra coisa diferente do que fez anteriormente. Então, todas essas coisas a gente vai ver que elas são contra a palavra de Deus, contra a verdade de Deus e contra a historicidade da Bíblia. Então, nós temos que saber defender o quê? Nós temos que saber defender a palavra de Deus e ver que o próprio Novo Testamento que a gente crê, que esse pessoal diz que crê, é contra eles dizerem que esses 3 capítulos, eles são uma narrativa, eles não são narrativos históricos, mas são literários, são alegóricos, figurativos, mitológicos. Tem 10 livros do Novo Testamento que citam diretamente Gênesis 1, 2 e 3, falando da existência do texto, falando do que está escrito no texto e testificando que é uma narrativa histórica. Então, nos evangelhos, por exemplo, no capítulo 19, nós vamos ver Jesus falando assim, já em Mateus, que não ouvistes o que Deus disse desde o princípio. Vamos ler lá, Mateus capítulo 19. Quando tem aquela situação do divórcio e do novo casamento, o que Jesus diz? Verso 4. Não tendes lido? Que o Criador, desde o princípio, o fez homem e mulher. Por esta razão, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e tornarão os dois uma só carne. Jesus está citando textualmente Gênesis 2. E o verso antes desse que ele citou é quando Deus tirou Eva, botou Adão para dormir, tirou Eva do seu lado, edificou uma mulher e trouxe na presença dele. E por essa causa, desde o princípio, Deus fez homem e mulher, por isso deixará o homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher. Ou seja, Jesus está citando a narrativa histórica de Gênesis.
Aí depois, Lucas 3, acontece a mesma coisa. Na genealogia de Jesus, vai até Adão. Fala o último e depois Adão. E depois Filho de Deus. Ou seja, Jesus, a citação de Lucas, citando a genealogia, vai mostrar desde Jesus até Adão. E o anterior a Adão, de ordem decrescente. E esse anterior de Adão está onde? Está lá em Gênesis, na narrativa histórica. Mas não só faz isso Jesus, Lucas, Paulo faz em Romanos, Paulo faz em 1 Coríntios, Paulo faz em 2 Coríntios, o autor de Hebreus faz em Hebreus, Paulo faz em 1 Timóteo, Paulo faz em 2 Coríntios 11, por exemplo, que o Isa sempre cita para a gente. Como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, não sejam corrompidos os vossos. Então existiu a serpente, Eva, e foi enganada pela astúcia da serpente. Essa é a narrativa de Gênesis capítulo 3. Que para esses homens é mitológica. Então, para esses homens existem muitas coisas, ou seja, 10 livros do Novo Testamento discordam desse tipo de interpretação. Textualmente e citando os textos literalmente. Posso até separar para os irmãos. Por exemplo, quando Paulo fala a Timóteo que a mulher não ensine nem exerça autoridade de homem, daí Paulo diz, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Ou seja, mas Adão não era mitológico? Paulo diz textualmente, primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então Paulo cita literalmente o texto de Gênesis e a história de Gênesis capítulo 3, como narrativa, não como um mito, né? E entre tantos outros textos, como diz, por exemplo, 1 Coríntios 11, Paulo cita novamente 1 Coríntios 11, quando vai falar do uso do véu, no verso 8, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Isso é Gênesis capítulo 2. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então, que homem ele está falando aqui? Adão. E a mulher foi feita de quem? Dele. E 1 Coríntios 15 fala de novo, o primeiro homem foi feito alma vivente. Quem é o primeiro homem? Adão. O último, Adão, espírito que dá vida. Romanos capítulo 5, verso 12. Porque por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a gente entender esses capítulos ali de maneira mitológica, como alguns querem dizer. O que é um mito? É uma história inventada para contar uma mensagem, né? Então, fica pela história, o que importa é o que passa, não aquilo que está sendo dito. É que eles querem usar o Antigo Testamento todo apenas como figurado e esquecem a parte histórica. Deus não ia usar uma mentira para prefigurar uma verdade. Deus usa a verdade para figurar a verdade. Então, se ele fala que Adão era um tipo de Cristo, não quer dizer que Adão não existiu. Existiu, porque como o Marcelo está falando sobre a casa de Deus, que era a figura da igreja, mas existiu. Ela foi feita, entendeu? Eu acho interessante, irmãos, por exemplo, um cientista chamado Herbert Spencer. Ele foi um ganhador do Prêmio Nobel da Paz. E ele criou as 5 categorias de cognição, né? Que são tempo, força, ação, espaço e matéria. Isso ele fez esse século passado. Tempo, força, ação, espaço e matéria. Isso está no primeiro versículo de Gênesis. No princípio é tempo. Deus é a força, o poder. Criou ação. Os céus, o espaço e a terra, a matéria. Esse é o primeiro versículo de Gênesis. Ele diz que tudo no mundo se explica por essas 5 categorias de coisas: tempo, força, ação, espaço e matéria. No princípio, Deus criou
os céus e a terra. Esse é o primeiro versículo de Gênesis. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque aquilo que nós estamos fazendo aqui deveria ser a mãe de todas as ciências. Porque não há como entender toda a criação a parte daquele que a criou. Então a teologia deveria ser a mãe de todas as ciências. Aliás, a ciência moderna é devedora a homens tementes a Deus, cristãos, que amavam o Senhor e que dedicaram as suas vidas na perspectiva de Deus, entender os fenômenos que Deus criou na natureza. Então, homens e mulheres de Deus, que dedicaram a sua vida a Deus e sempre viram as coisas na perspectiva de Deus. E Deus, o que fez com eles? Abriu os olhos deles para todas essas coisas. E hoje a ciência moderna é devedora a eles, né? Tantos homens como Blaise Pascal e tantos outros, Louis Pasteur, tantos outros cientistas cristãos, tementes a Deus, e que olhavam todas as coisas na perspectiva de Deus. Ou seja, eles tinham essa ideia. Por exemplo, às vezes você pensa assim, a teologia é uma ciência, é uma ciência de uma categoria de estudo, né? Não, ela tem que ser a mãe de todas as ciências, principalmente para nós que cremos que a Bíblia é a autoridade sobre tudo que ela fala. Por quê? O que acontece com uma pessoa que cai numa coisa dessa, irmãos? Ela vai perder a sua fé naquilo que Deus disse na sua palavra. Então a sua palavra já não é mais autoridade para ela. Mas como explicar? Esse que é o ponto que eu queria lançar para os irmãos. Como explicar? Vou dar um exemplo para os irmãos. Como explicar? Por exemplo, os fósseis, né? Nas camadas rochosas, né? Que se cava numa camada de rochas. Como explicar? E entre elas há fósseis de pessoas, matéria orgânica de corpos e ossos humanos. Como explicar isso? Se não existiu os primeiros ancestrais e tal. Aí você precisa ir lá para Pedro capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 3. Porque há 2 cataclismas que aconteceram no mundo, e isso é importante para nós, porque você provavelmente sempre se perguntou sobre isso, né? Mas o cara achou o osso do cara lá, né? E fizeram a contagem lá e tinha tantos anos, então a Terra é velha. Essa contagem do carbono 14 diz que não foi descredibilizada, né? Não é verdade. Isso. Não é verdade. Mas hoje a ciência moderna inventou um monte de outros tipos de contagem e descredibiliza a Bíblia. A Bíblia fala que a Terra é nova. Nova. Tem no máximo 10 mil anos. Né, os cientistas cristãos. Entre talvez de 6 ou 10 mil anos. Né, porque de Adão a Abraão, 2 mil anos. De Abraão a Jesus, 2 mil anos. De Jesus até nós, 2 mil anos. Adão a Cristo, 2 mil anos. Aliás, Adão a Abraão, 2 mil anos. Abraão a Jesus, 2 mil anos. De Jesus até nós, 2 mil anos. Né? Então, aí alguns tentam colocar alguns anos ali, dizendo que pode ser que nas genealogias não era pai do Isa, mas era tataravô do Isa, em alguma genealogia. E tentam acrescentar alguns. É difícil, mas tentam alguns acrescentar centenas, outros mais ousados, alguns milhares, 3, 4 milhares, e entre 7 e 10 é a questão. Mas como é que explica? As pessoas dizem assim, não, é impossível não ter acontecido, ter esses fósseis lá e não ter existido. Como é que explicar conchas de água salgada na parte de cima do Himalaia? Né? Levaram para lá, sedimentadas nas rochas? Né? Como explicar isso? E há cientistas cristãos que já fizeram isso. Então, a explicação mais cientificamente clara houve 2 cataclismas.
Quando Deus criou as coisas foram sendo criadas, acontecendo de maneira extraordinária. Então Deus criou o mundo do nada e as coisas vinham a existir, e muitos dizem que as coisas vieram a existir em sua forma adulta, né? Porque Deus pode fazer uma semente, pode fazer uma árvore grande. E quando Deus dissesse para a árvore grande aparecer com 100 mil anos, ou 100 anos, melhor dizendo, você dizer, cresceu e teve 100 anos. Né? Porque ela já veio a existir em forma adulta. Né? Ou Deus não pode fazer? Essa sempre foi a minha pergunta, irmão. Porque alguns dizem assim, quando Deus criou o Sol e as estrelas e galáxias, quanto tempo, milhares de anos, você acha que chegaria a luz daquela galáxia? Né? Até chegar na Terra, para dizer que passou tanto esse tempo até chegar aqui. E por isso deve existir milhões de anos. Né? Mas será que Deus não era capaz de criar a luz até chegar ali? Ou fazer o contrário, né? Então a pergunta ela é respondida de diversos. Um cataclisma, quando você estuda, e se você tiver consciência, por exemplo, que na época de Noé houve um dilúvio mundial, um cataclisma mundial, uma morte mundial, aí você vai entender como é o que aconteceu nos dias de Noé. Porque a Bíblia fala que se romperam as fontes das águas, né? A ideia é de um cataclisma, como Pedro coloca, e como Jesus coloca também quando fala desse evento, que moveu-se todas as placas tectônicas a ponto de montanhas submersas no mar se erguerem. E a ponto de lava, de sedimentar, lava, de quando se romper os abismos e as fontes das águas, essa lava ferver as águas. Imagina se sobra alguma coisa de dentro de uma água onde cai uma quantidade absurda de lava. E quando essa lava vinda do subsolo ferver as águas, o que acontece com as águas? Ela ferve. E daí ela evapora. E quando bate no céu, o que acontece? Chove de novo. Então há um cataclisma que pode, sem dúvida nenhuma, ter sedimentado vários corpos de pessoas em rochas nesse momento. Nesse momento do dilúvio. Pode ter acontecido. E isso que eu estou falando não é invenção da minha cabeça. Por exemplo, tem um cientista americano chamado Henry Norris III, que ele dá toda uma explicação do dilúvio de Gênesis dessa forma, mostrando o que foi um verdadeiro cataclisma mundial. E como se aparentaria pela sedimentação das coisas que aquilo aconteceria de forma natural, passando-se milhares e milhares de anos. Mas de forma a ser um cataclisma, ou seja, um evento de proporções majestosas de uma única vez, faria aquele mesmo efeito de uma única vez, num curto período de tempo. E que se fosse medir aquilo a acontecer naturalmente, levaria sim milhares e milhares de anos. Mas algo cataclísmico faria aquilo de uma só vez. E faria aquilo só de uma vez. Né? Então, quando se diz que, por exemplo, se rompeu verdadeiramente as fontes dos abismos e as placas do fundo do oceano começaram a se mover, significa que montanhas debaixo da terra, de debaixo das águas, podem subir até a altura elevada de uma montanha no monte. Agora, o irmão, imagina o que isso acontece, né? O que isso faz com rochas, quando a lava cai sobre a terra, e todos os processos que ela faz, e por que entre essas rochas tem corpos de pessoas. Então esse tipo de cataclisma, que a Bíblia diz que aconteceu, pode ser uma explicação bem razoável para essas questões, que verdadeiramente você encontra por todo mundo lugares
que são rochas e matérias sólidas com corpos como se tivessem sedimentados ali, de ossos de pessoas e de peixes e de outras coisas. Aí a ciência toma uma coisa daquela e vai medir dizendo que tem quanto? Isso aqui tem 200 mil anos. Poderia até ter, se fosse um processo natural. Mas num cataclisma, num evento cataclísmico, aquilo pode acontecer de uma única vez. E a Bíblia fala de algum evento cataclísmico, fala, quando Deus criou o mundo, as coisas começaram a acontecer conforme a sua palavra, né? E do nada veio existir. E é isso que a gente precisa entender. Primeiro, eu até nem vou citar o nosso livro primeiro, mas a Bíblia diz que Deus fez as coisas da onde? Ele pegou uma matéria que existia e fez, não? Forma vazia, né? Não, mas... Ele criou Deus, os céus e a terra. Sim. No princípio não tinha nada, né? Deixa eu mostrar para os irmãos aqui. O primeiro versículo, ainda que há algum tipo de discussão secundária sobre isso, mas o primeiro versículo é como se fosse o resumo de tudo. E depois há o detalhamento desse resumo. Então, quando a gente vai ler, por exemplo, Hebreus capítulo 11, o que diz? Pela fé nós cremos que o universo foi criado pelo quê? Pelo quê, irmãos? Então é isso que você vai encontrar em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 3. Disse Deus, haja luz. É isso? Gênesis capítulo 1, verso 6. E disse Deus. Gênesis capítulo 1, verso 9. E disse Deus. Gênesis capítulo 1, verso 14. E disse Deus. As luminares. Está vendo? Gênesis capítulo 1, verso 20. E disse Deus, a palavra, né? Gênesis capítulo 1, verso 24. E disse Deus, produz a terra. Gênesis capítulo 1, verso 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Deus está à parte de tudo que ele fez. 29, disse Deus também. Quando ele diz, todas as coisas vieram a acontecer pela palavra do seu poder. Hebreus capítulo 11, verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E disse Deus. Então não havia matéria pré-existente, Deus não é parte da matéria que já existia, Deus não usou a matéria que já existia, Deus disse e as coisas vieram a existir. Do nada. E tudo que Deus fez é bom, porque tudo que Deus faz é bom. Esse que é o ponto, irmãos. Tudo que Deus faz é o quê? Bom. Então não houve tentativa e acerto. Tentativa e erro, então acerto. Tudo que Deus faz é bom. E viu Deus que era muito bom. E depois de concluir todas essas coisas, viu Deus que tudo que havia feito era bom. E como ele fez? Do nada. Hoje eu nem queria entrar no nosso livro, mas só queria mostrar isso para os irmãos. Deus fez, está descrito como ele fez. Ele existia antes das coisas acontecerem, antes de existir o primeiro pedaço de matéria. Todas as vezes que a palavra, esse verbo aqui aparece na Bíblia, se refere somente a Deus, porque Deus é o único capaz de criar. Esse verbo criou, no hebraico é bará. Todas as vezes que ele aparece na Bíblia se refere a Deus, porque você e eu fazemos as coisas de uma maneira secundária. Deus é o único que cria as coisas do nada. Nós sempre temos que ter alguma matéria pré-existente para formar com ela alguma coisa. Deus não, Deus fala e as coisas que não existem... Transformar, né? Como dizem, nada se cria, tudo se transforma. Mas Deus criou. Deus criou o mundo do nada. Esse que é o ponto. Paulo fala isso aqui também, quer ver?
lembrando de um texto, bem rapidamente. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, quando Deus fala, aquilo que não existia vem existir pela sua palavra. Amém? E esse é um ponto importante e prático para nós. Bem prático, irmãos. Eu até estava considerando sobre isso hoje. Porque às vezes as pessoas pensam que se a nossa fé for grande, então tudo que a gente falar e tal vai vir a acontecer, né? E a verdade é que, por exemplo, e ainda usam o texto de Hebreus que a gente está falando no capítulo 11, né? A fé é o que? A certeza das coisas e Hebreus capítulo 11, verso 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se vê. Eu vi alguém explicar assim, eu queria muito voar. E eu sempre esperava que eu conseguisse voar, a pessoa dizia. Então eu poderia interpretar esse versículo assim, né? Se eu tenho fé, né? Eu vou voar. Então eu vou subir aqui no 11º andar de um prédio e eu tenho convicção das coisas que eu não vejo. E eu tenho certeza das coisas que eu espero. Eu espero que eu consiga voar. Então eu subo lá e eu estrago a interpretação do versículo. Por quê? Porque quando você vai ver, a fé ela não está naquilo que você pensa ou deseja que aconteça, mas está no objeto dela, que é Deus. Esse é o ponto do capítulo 11 de Hebreus. Por isso que ele fala, pela fé nós entendemos que o universo é formado pela palavra de Deus. E todos os exemplos de fé desse capítulo são de homens que olharam para Deus ao invés de olhar para as circunstâncias que estavam diante deles. Então, para todos esses homens, desde o primeiro versículo, desde Adão, desde Noé, desde Abraão, desde Sara, desde Moisés, todos eles, o objeto da fé deles era quem? O Deus que pela sua palavra traz as coisas que não existem à existência. Então, por isso que diz que a fé em Deus é a certeza das coisas que se esperam e a substantificação dos fatos que não se veem. Por quê? Porque Deus, pela sua palavra, traz à existência as coisas que não existem. E quando está escrito na palavra de Deus, então, se Deus disse que faria, Ele fará. Então, Deus prometeu uma cidade a Abraão. E o que Abraão queria? Ele almejava por essa cidade. Por quê? Porque a palavra de Deus disse. Quem era esse Deus? O Deus que pela sua palavra traz à existência aquilo que não existe. Então daí nós entendemos esse capítulo e nós entendemos o que a palavra está querendo dizer dentro do contexto que ela está querendo dizer. Não é uma fé numa força, não é uma fé para eu conseguir o que eu quero, mas é a fé em Deus, por meio de Cristo Jesus, que me dá acesso ao Deus que pode todas as coisas e cumprirá em fidelidade todas as suas promessas. E onde estão todas as promessas de Deus? Os irmãos estão entendendo, irmãos, como isso é prático para nós? Ó, irmão, tu está inventando isso, então como é que tu aplica essas coisas a Deus? Bom, Paulo faz isso, né? Não é Paulo que faz isso, irmãos? Segunda Coríntios, capítulo, deixa eu achar, o Deus que disse das trevas à luz foi o que resplandeceu em nosso coração para a iluminação do Evangelho da glória de Deus na face de Cristo. Onde está esse versículo? 4:6 de 2 Coríntios.
Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Essa é uma citação de Gênesis. O Deus que disse, haja luz. É o Deus que disse para o Isa que ele nascesse de novo. E pela palavra do seu poder, o espírito morto veio a ressuscitar. O Deus que ressuscita os mortos e traz à existência as coisas que não existem. Não só na vida de Abraão, porque é disso que Abraão cria, que Deus era poderoso para trazer das cinzas a Isaac. E como é que nós entendemos isso? Um dia Deus prometeu um filho para Abraão e disse assim, nesse filho serão benditas todas as famílias da terra. Aí um dia Deus chegou para ele e disse, Abraão, toma o teu filho e sacrifica a mim. Mas Deus disse para Abraão antes, esse filho, o que seria? Dele viria a bênção sobre todas as famílias da terra e faria dele uma grande nação. Não por meio de Ismael, ele falou várias vezes para Abraão, por meio dele. Aí quando você junta o quadro todo, então Abraão sabia o que, irmãos? Por que ele está lá entre os heróis da fé? E ele é considerado o pai da fé. Por quê? Porque ele creu que Deus disse para ele. Ele creu na palavra de Deus. Qual era a palavra de Deus? Que aquele menino ali seria pai de uma nação. E o texto de Hebreus explica isso. O texto de Hebreus diz assim, que ele era poderoso, ele cria que Deus era poderoso para fazer o quê? Trazer das cinzas. E quando Isaac questiona ele, né, que não tinha o cordeiro para o sacrifício, Deus proverá. E a palavra no original é Deus está olhando. Porque a ideia de olhar é que significa que ele está de olho e está providenciando. Você já viu esse negócio para mim, André? Quando a Magna pergunta para ele isso, é que se ele já foi na venda e já comprou, a ideia lá é essa. Deus está olhando, meu filho. E se Deus está olhando, Deus está providenciando. E foi nisso que Abraão creu, irmãos. Então, se Deus está providenciando, ainda que ele realmente tivesse que sacrificar Isaac, queimasse Isaac virasse um monte de cinzas, ele cria que Deus não voltaria atrás na sua palavra. Qual era a palavra? Daquele menino seriam benditas todas as famílias da terra. Então Deus ia trazer aquele menino das cinzas. Por quê? Porque Deus fez o quê, irmãos? Disse, haja luz e houve luz. E aqui Abraão não sabia que Deus fez isso do nada? Que Deus falou e as coisas vieram acontecer pela palavra do seu poder? É isso que nós cremos. E é através do seu Filho que Ele fez o mundo. Né? As coisas visíveis e as invisíveis, como Paulo diz em Colossenses, sejam tronos, soberanias, principados, potestades, tudo que existe veio existir pela palavra do poder de Deus. Então, é difícil, irmão, mas às vezes a gente vê pessoas que dizem ser cristãs e creem em Jesus Cristo e negam que esses 3 capítulos são história do que Deus fez. E eu considerei muito sobre isso, porque às vezes você fica querendo ser político sobre isso, né? Poxa, mas é difícil, porque você tirou esses 3 capítulos da Bíblia, você perdeu a noção de tudo começou. Como Deus fez as coisas, do pecado que entrou no mundo, de como Deus criou o homem, da pureza que existia no homem antes da queda, de tudo que aconteceu, de por onde entrou o mal, quem abriu a porta, você perde tudo isso. Imagina para o que você dá margem aí. E outra coisa, você não valoriza o próprio homem, porque o homem foi feito à imagem de Deus. Você negar a historicidade desse texto significa você dizer o quê? Que o homem é é o resultado de um processo de seleção natural?
Aí você questiona até a obra de Cristo, né? Não chega lá. Exatamente. Não chega lá, né? Vai mexer com tudo, com a expiação, vai mexer com tudo. Mas pense só na questão do processo natural. Então, assim, se é assim, por tentativa e erro, por que a gente vai cuidar dos mais frágeis? A gente tinha que torcer para eles não ter filho. Porque ele é uma raça inferior. E ela sendo eliminada vai se avançar para uma raça superior. Então nós vamos concordar com o Hitler, com o Mussolini, com o pessoal da eugenia, que fazia os que nasciam deficientes, eles injetavam coisa neles para eles não ter filhos, né? Para ser estéreis, porque uma raça que era, por exemplo, que nascia com problemas físicos, então não podia mais ter filho. Já se injetava uma droga neles para transformar eles em pessoas sem filhos, né? Porque se é evolução, então se elimina o frágil e se avança para aquele que é mais forte, por um processo de evolução. Mas se Deus fez o homem à sua própria imagem, Ele fez perfeito. se Ele fez o homem para a sua glória, e se Ele fez todas as coisas para a sua glória, aí um cuidado totalmente diferente com o homem, com o ser humano, com a natureza. Eu até pensando sobre isso, irmãos, estava ouvindo um pregador dizer, não era sobre esse assunto, mas ele dizia assim, as pessoas, elas consideram aquilo que é admirável como algo bem sucedido. Né? Por exemplo, um grande pregador é o pregador das multidões. Né? Esse é um grande pregador. E daí o jovem olha para esse grande pregador e diz, se eu ser um grande pregador, eu vou ser um pregador de multidões. Né? Aí Deus nos ensina totalmente diferente. E voltando nesse tema da criação. Porque você, às vezes, pega um facão, vai numa mata totalmente fechada, sem ninguém, nunca ninguém entrou lá, e lá no meio você encontra a flor mais linda que você já viu na sua vida. Que você só viu ali. Né? E ela estava ali para ninguém ver. Né? Ninguém tinha visto ela. E talvez você viu ela e ninguém mais vai ver ela. Por que ela estava ali no meio do mato e ninguém viu ela? Deus fez ela para Ele, para a glória dEle. A beleza dela é para Ele, para a glória dEle. Então Deus fez as coisas para Ele mesmo. Então negar que Deus, nessa perfeição de obras que Ele fez, e essa pessoa comentava o seguinte, se tu pegar uma folha na mão, tu vai ver a perfeição da obra de Deus. Se tu pegar um bebê na mão, tu vai ver a perfeição da obra de Deus. Se tu olhar para o olho humano e para aquilo que precisa acontecer, e está tudo interligado, um olho que tem falta algum daqueles elementos nele, não serve para nada, ele não vê. Não serve para nada. Então ele precisa estar perfeito do jeito que Deus fez, para ele funcionar adequadamente no que Deus fez. Então Deus fez as coisas como Ele quis, segundo a sua boa vontade, para a sua glória. Tanto a criação como os homens e todas as coisas para a glória dEle. E aí, imagina como isso desmerece você dizer, por exemplo, que Deus era tipo um cara que estava trabalhando entre tentativa e erro até acertar o certo. Né? E o Deus perfeito que a gente lê na Bíblia, que faz todas as coisas perfeitamente bem, que é santo, que faz todas as coisas exatamente perfeitas, que não há falha naquilo que Ele fez. Onde é que Ele está daí? Nessa história aí, nessa mistura de ciência mal compreendida com Deus, né? Aí eu me lembro sempre de 1 Coríntios capítulo 1. Os irmãos podem abrir lá 1 Coríntios capítulo 1. E eu gostaria de dar uma tarefa hoje. 1 Coríntios 1. Eu gostaria que os irmãos lessem o livro de Jó, só o capítulo 38 até o 40, até o final. Do 38 em diante. Capítulo 1, verso
18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Porque está escrito: destruirei e aniquilarei o entendimento dos... Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou louca a sabedoria desse mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aqueles que creem pela loucura da pregação. Portanto, os judeus pedem sinais, os gregos sabedoria. Nós pregamos a Cristo. E este escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Então, onde está o sábio, irmãos? Onde está o inquiridor desse século? Onde está o escriba? Onde está o cientista? Onde está aquele que quer explicar as coisas à parte de Deus? Somente os da fé podem explicar as coisas no seu sentido genuíno. Por quê? Eles estão olhando as coisas a partir do Criador delas, Deus. Essa é a pergunta que Deus faz para Jó, irmãos, no livro de Jó, que vocês vão ler inteiro, a partir do capítulo 38. Mas ele diz assim, podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás os relâmpagos que saiam e te digam, eis-nos aqui? Quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem pode numerar a sabedoria como as nuvens? Ou o odre dos céus, quem pode desejar? Para que o pó se torne em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Caçarás porventura a presa para a leoa? Ou saciarás a fome aos leãozinhos? Quando se achegam nos covis e estão à espreita nas covas? Quem preparará aos corvos o seu alimento? Quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Deus está perguntando. Olha o verso 32, por exemplo, do capítulo 38. Aliás, o 37 já. Poderás tu atar as cadeias dos 7 estrelas ou soltar os laços de Órion? Fazerás tu os signos do zodíaco ou guiará a ursa com seus filhos? Os homens hoje estão botando telescópios para enxergar as galáxias. Aí é como se Deus dissesse para eles, vocês podem fazer isso que vocês estão observando aí? Vocês podem botar elas num lugar, uma junto com as outras? Pode fazer elas obedecerem? Pode fazer o relâmpago sair quando é chamado e dizer, eis-me aqui. Vocês podem pegar a poeira do espaço e juntar, fazer um asteroide? Então ele só pode olhar, né? É isso que ele está dizendo. Onde está o cientista para fazer isso? O que Deus está falando para Jó? Você é um tolo. Você não sabe nada. É isso que Deus está falando para o cientista. Você é um tolo. E a sua sabedoria é nada perto da minha sabedoria. É um negócio totalmente desproporcional. Então, quando a gente lê esses capítulos, a gente vai ter a mesma reação que Jó. Por isso é uma tarefa para nós hoje. Lê o 38, o 39, o 40, o 41, e quando você chega no 42, você sabe o que Jó diz. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Né? Quem é aquele, como dissesse, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Assim é a criação de Deus, irmãos.
São coisas maravilhosas demais para nós. Coisas que estão além do nosso conhecimento. Então, um cientista que quer explicar as coisas a parte do seu Criador é um tolo. Né? E quando nós queremos explicar as coisas a parte do Criador, nós somos tolos. Então, quando você, por exemplo, o irmão aqui vai ter filho, o Juarez tem um bem pequenininho, o irmão já tem filho grande, o neto vai ter mais filho, tem outro, pega Gênesis 1, 2 e 3 e dá para eles lerem. E no final eles vão dizer assim: Pai, Deus criou o mundo em 6 dias. E tudo muito bem. E pelo que eu vi, Pai, ele falava e as coisas aconteciam que nem um mágico. Só que ele não sabe ainda, o teu filho pequeno, que o mágico tem um coelho escondido dentro da cartola. Né? No caso de Deus, Deus é o mágico sem coelho e sem cartola. Só que quando ele fala, o coelho e a cartola aparecem e o coelho sai da cartola. Porque ele fala e todas as partículas que formam o coelho vêm a existir. E aparece o coelho, que não existia. Né? Agora, a ciência moderna, ela quer dizer para nós que o coelho pulou da cartola sem mágico, sem coelho e sem cartola. Então tem que ter mais fé para acreditar neles do que em Deus. Porque pelo menos nós sabemos que tem um mágico, que não é mágico, é o Todo-Poderoso, Elohim, o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso. E aí a partir dele, como Criador de todas as coisas vieram a existir e se formaram. E é isso que é a nossa fé. Então, eu queria introduzir isso conosco, irmãos, para a gente ver como essa questão é importante no que se refere a essa historicidade de Gênesis. Porque nós vamos ouvir, às vezes a gente vai ouvir até pessoas que a gente acha séria, por exemplo, fazendo um comentário de Gênesis, e você ouve o camarada falando e começa a fazer umas coisas que não dá para acreditar. E você começa a ver que aquilo que era literal se torna um monte de coisa fantasiosa. Não é um relato histórico mais, é uma fantasia atrás da outra. Segura. Né? Só que a gente não vê o preço que vai ser pago por fazer essa escolha. Né? E é um preço caro. Se você tirar os 3 primeiros capítulos da Bíblia, você não entende mais nada da Bíblia. Se você tirar Gênesis 3, você não entende porque Jesus tem que vir ao mundo, morrer. Nada. Não tem mal no mundo. Acabou. Torne aquilo em algo figurado, então você acabou. Você vai virar como os antigos sumérios e outros que diziam que já existia matéria má, boa. Você vai ser um crente do Star Wars, né? Do lado negro, da mesma força que tem um lado negro e um lado bom, né? Amém? Vamos orar então, irmãos. Agradecer ao Senhor, porque isso que a gente está fazendo hoje é realmente colocar uma vacina em nós, que nem a gente tomou do coronavírus. Mas é uma vacina contra essas coisas, porque elas estão por aí. Tem um pessoal que está na internet aí, diz que agora sim estão pregando o evangelho aos universitários, porque estão falando a linguagem deles, e quando você vai ver, a linguagem deles é casar a Bíblia com essa ciência. Com essa ciência. E daí nós temos um problema. Então no futuro nós vamos ver que pode ser que nós precisamos ver algumas coisas à luz da Bíblia. Porque pode ser, por exemplo, o pessoal que entendia que a Terra era plana e que o Sol nascia numa extremidade e até a outra, né? E ele andava só de um ponto a outro da Terra. Depois de Galileu, né, que foi condenado, tiveram que rever o que a Bíblia dizia e descobriram que não era assim, que as coisas aconteciam em órbita em torno do Sol, né? Em torno do Sol. Ele foi até condenado e teve que se retratar, mas daí as pessoas começaram a ler se realmente a Bíblia
dizia que ela era ele que se movia em torno dela, ou se realmente alguma coisa na Bíblia dizia que não, era que a coisa era diferente. E eles descobriram que essa questão estava certa, né? Mas essa questão da historicidade de Gênesis, ela coloca em xeque, ela não é uma coisa como essa, ela coloca em xeque toda a fé cristã. Desde a fé que nós temos que esse livro é a autoridade máxima sobre todas as coisas que ele se refere. Porque, por exemplo, você vai ouvir assim, irmão, eu tenho ouvido muito nos nossos dias. Bom, isso aí é um assunto de fé. Mas eu sou um historiador. Esses dias eu ouvi isso de um historiador. De um historiador que se diz cristão. Esse é um assunto de fé. Eu creio assim. Mas eu estudando a história... Então, entretanto, porém... Mais a história... Então, na ciência vai ser assim. Esse é um assunto de fé. Porém, a ciência... Né? Por exemplo, eu conheci uma pessoa que o filho dele chegou assustado da aula de segundo ano do segundo grau, dizendo: a Bíblia é uma mentira, pai, a Bíblia é uma mentira, porque Deus criou as coisas, a Bíblia diz, e o professor disse que era não sei quantos milhões de anos, e não sei o que, e tal, então tá tudo errado, então. Daí o pai falou para ele assim: não, meu filho, é que Deus precisa transmitir uma mensagem para ti como alguém que te ama, e a Bíblia apresenta essa linguagem teológica de um pai e tal, mas a ciência está certa. Talvez você pensava que o pai ia dizer, né, outra coisa. E quem é que está certo? Quem que é a autoridade máxima? A criação ou o Criador? Eu ouvi muito assim, aquela do Jesus histórico e o Jesus da fé. Mas eu, desde o início da conversão, sempre falei, não, o Jesus da fé é o mesmo Jesus histórico. Sim. Que a história fala, ele pode o Jesus da Bíblia, o Jesus da fé. Sim. Tem os teólogos liberais, por exemplo, dizem que Jesus não ressuscitou. Daí você pergunta, mas então eles não creem naquela parte que Jesus ressuscitou? Não, eles creem. Eles dizem que ele ressuscitou para a mensagem. E a partir daquele dia, ainda que ele estivesse num buraco, ou comido por cães, ou num túmulo, ele era vivo no coração deles. E a partir dali, os apóstolos saíram pregando esse querigma. Ele ressuscitou para a mensagem. Aí você fica assim, nossa, mas é um fato histórico, registrado, dentro e fora da Bíblia. É a mesma coisa com a narrativa de Gênesis. Amém? Mas não foi Moisés que escreveu? Segundo Jesus foi Moisés. Né? Porque tem gente que diz que não foi Moisés. Segundo Jesus foi Moisés. Segundo Paulo foi Moisés. Segundo todos os apóstolos foi Moisés. Segundo o que o próprio Deus disse para Moisés, o que eu estou te dizendo, escreve. Né? Então quem escreveu foi Moisés. Mas da onde ele ouviu, pode ter tido vários documentos que ele acessou para ter essa história, descritos desde os primeiros pais e desde os primeiros habitantes da terra. Então, guarde isso, irmão. A Bíblia tem que ser a mãe de todas as ciências. Tudo que a Bíblia se dedica a falar, ela fala, o que ela fala é verdade. De tudo que ela se dedica a falar, o que ela fala é verdade. É a palavra de Deus. Amém?